Olá, crianças! Tudo bem? Tudo bom com você, Joãozinho? Olá, tia Sô. Como que vai, Joãozinho? Como tem sido esses dias para você? Tia Sô, eu tenho uma coisa para te falar. Pode falar. Eu fiz uma coisa muito grave. Joãozinho, o que aconteceu? Eu briguei com meu amiguinho. Você brigou, Joãozinho? É certo brigar com um amiguinho? Não, E agora, como é que você está se sentindo? muito mal. Hum, Você está arrependido, Joãozinho? Sim, Mas você sabe o que significa se arrepender verdadeiramente? Não, Joãozinho, pode falar mais alto. Se não, arrepender significa voltar atrás, é não cometer mais esse erro, é estar realmente entristecido por aquilo que aconteceu. É assim que você se sente? sim. Hoje eu quero contar para você, Joãozinho, e para todos vocês que estão em casa, também eu quero contar para vocês uma história que fala de alguém que se arrependeu. E aconteceu, olha aqui, há muito, mas muito tempo atrás mesmo. Foi o próprio Jesus que nos ensinou. Havia um pai que ele tinha dois filhos, um mais novo e um mais velho. Esses filhos, eles trabalhavam, eles eram fazendeiros. Então imagine que lugar maravilhoso, uma fazenda cheia de bichinhos. Mas certo dia, o filho mais novo chegou para o seu pai e falou assim: pai, me dá a minha parte da herança, porque eu quero ir embora. Imagine a tristeza do coração daquele pai. Aquele pai amava tanto o seu filho, mas era a mesma coisa que ele estivesse falando assim para o seu pai: pai, eu quero mais que o senhor morra, eu não quero saber do senhor, eu não quero saber de nada, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida, eu não estou nem aí. É certo fazer isso, Joãozinho? É? Não. Que é isso, é? Pecado. Pecado. Você lembra o que é pecado? Sim, eu aprendi na outra aula. Pecado é tudo que eu penso, Penso, falo falo e e faço faço. que não Não agrada a agrada a Deus. Vamos Deus. repetir? Tudo que eu Penso, falo e e faço faço que que não não agrada agrada a a Deus. Deus. E a Bíblia fala que os nossos pecados nos separam de Deus. E olha, o nosso pecado também nos separa das pessoas. O nosso pecado é como se fosse uma barreira que nos impede de chegar até o nosso Deus. E a Bíblia ainda nos ensina que todos nós já nascemos, fomos gerados em pecado. E o salário, o preço que nós recebemos por cometer pecado, sabe qual é? A morte, é a separação de Deus, é estarmos distante de tudo. O pecado entristece tanto o coração de Deus quanto o coração dos homens. Imaginem só como estava aquele coração daquele pobre pai. E aquele filho não estava nem aí. Ele não queria saber. Ele pegou as suas coisas, ele não se importou com nada, nem com ninguém. E pegou o seu dinheiro e foi embora. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, fala que ele andou vivendo dissolutamente. Sabe o que é? Gastando dinheiro, esbanjando. Imagino que ele deu festas, que ele bebeu, que ele fez um monte de coisa errada. E nessas horas aparecem muitos amigos, entre aspas. E foi exatamente isso que esse filho fez. Não se importou com nada, com seu pai, com a sua família, nada. Ele só queria viver, curtir. Ele se apoiou em si mesmo, no seu egoísmo e não estava nem aí para ninguém. E ele foi gastando seu dinheiro, gastando até que no fim das contas ele acabou, Joãozinho, sem dinheiro. E a Bíblia nos conta que teve uma grande fome em toda aquela terra. E aquela fome, ele estava sem dinheiro. E nessas horas, sabe o que aconteceu com os amigos dele, Joãozinho? Não. Viraram as costas. Agora ele não tinha onde ficar, não tinha onde comer, não tinha o que fazer. Foi quando alguém chegou para ele e falou assim: olha, lá em tal lugar tem porcos, precisa ser alimentado. Você não quer cuidar desses porcos? E ele parou, sabe aonde?
lá junto aos porcos. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos fala que ele sentia tanta fome, mas tanta fome, que ele desejou comer as bolotas do porco. Imagine só, é lavagem, aquele cheiro, mau cheiro, mas ele estava com tanta fome que ele resolveu que ele queria comer aquelas bolotas daquele porco. Que triste, né? O final desse jovem. Tinha tantas coisas que ele poderia ter feito, e olha a escolha dele. Foi nessa hora que ele se lembrou, sabe de quem? Do seu pai. Ele se lembrou da fazenda do seu pai. E ele pensou assim, lá na fazenda do meu pai, ninguém tem fome. Os trabalhadores, os jornaleiros, eles não perecem de fome. Lá tem abundância, muitos alimentos. Eu já sei o que eu vou fazer. Ele pensou, e ele se arrependeu. E nessa hora ele pensou no seu coração, eu vou falar para o pai: Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra Deus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me considera apenas como um dos seus trabalhadores, dos seus jornaleiros, meu pai. Ele se arrependeu. Deus quer que você que tem Jesus no seu coração também se arrependa dos seus pecados, das coisas erradas que você fez. Olha, se você fez igual o Joãozinho, se você cometeu um desvio, o pecado é como se fosse um escorregão. E se você percebeu que você feriu alguém, que você ofendeu, se você desobedeceu sua mãe, se você brigou com seu irmão, essa é a hora de você também, assim como aquele jovem, se arrepender. Olha só o que diz a palavra de Deus em Jeremias: se te arrependerdes, eu te farei voltar e estarei diante de ti. Jesus sempre pregou o arrependimento dos pecados, que nós não nos voltemos a eles quando a gente fizer coisa errada. E você que não tem Jesus no seu coração, que não recebeu Jesus no seu coração, que você saiba que você anda segundo o curso do seu coração, e o seu coração é enganoso, o seu coração é pecador, e o seu coração muitas vezes deseja coisas que desagradam o nosso Deus e nos afasta do nosso Deus. Mas Deus te ama, e foi por causa disso que Deus mandou Jesus, o seu filho, morrer na cruz no meu e no seu lugar. Porque a Bíblia fala que Jesus veio, ele não cometeu pecado, mas tomou o nosso castigo. Porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu e ressuscitou para vencer o pecado, para nos salvar dos nossos pecados e nos libertar dos nossos pecados. E quando nós recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, o sangue dele nos limpa e olha só, nos dá um novo coração, uma nova vida. Ele nos dá força, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele nos dá forças para vencer o pecado, porque o sangue de Jesus pode purificar os nossos pecados. E Jesus pode perdoar pecados, ele tem esse poder. E ele quer perdoar o seu pecado. Basta você aceitar Jesus, falar: Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Eu creio que Jesus tem poder de me salvar dos meus pecados e eu quero recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. E o seu coração, que está em pecado, em trevas, o sangue de Jesus vem e vai purificar. E ele vai ficar mais alvo do que a neve, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E acaso se você tem Jesus no seu coração, e se você pecar, a Bíblia fala: filhinhos, não erreis, mas se acaso errais, nós temos um advogado junto ao Pai. Sabe quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo pode nos perdoar se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus tem um coração perdoador. Ele morreu para nos perdoar. E ele quer perdoar você, Joãozinho. Ele quer perdoar você quando faz coisas erradas. Basta nós nos arrepender. Se nós nos arrependermos e nos voltarmos, ele também vai vir ao nosso encontro e vai nos perdoar. Porque o Senhor Jesus quer nos perdoar de todo o pecado. Deus quer que você que tenha Jesus no seu coração, se você cometer um pecado, você se arrependa. Peça perdão a Deus e peça perdão à pessoa que você ofendeu. E foi exatamente isso que aquele filho foi fazer. Ele voltou para trás, ele voltou para casa, ele voltou arrependido, ele voltou. E quando ele viu, o pai dele viu ele lá de longe, ele já pensou que ele
ia dizer para o seu pai, e antes mesmo dele falar alguma coisa, sabe o que o pai dele fez? Quando o pai dele viu ele lá no fundo do caminho, o pai dele se lançou e deu muitos beijos e abraçou. O pai dele fez isso porque o pai dele o amava assim como Deus te ama. E por isso que Deus mandou Jesus vir ao mundo, morrer na cruz no meu e no seu lugar para nos salvar dos nossos pecados. Esse Deus que é santo, que é puro, que está lá no céu. Ele nos ama muito e Ele tem poder de perdoar pecados e é isso que Ele quer fazer porque Ele te ama e Ele quer te salvar. E exatamente foi por isso que aquele pai olhou para aquele filho por causa desse grande amor que ele teve e beijou e abraçou e falou para os empregados, tirem as suas roupas, dê roupas novas e deu um anel e colocou sandália nos seus pés e restituiu a posição do seu filho e deu uma grande festa e ainda falou, matou um bezerro e disse assim, esse meu filho que estava morto foi achado, que estava perdido foi achado, que estava morto reviveu. Ele ficou muito feliz e a festa no céu quando um pecador se arrepende. Tá vendo, Joãozinho? Quando nós nos arrependemos, quantas coisas podem acontecer se nós pedirmos perdão para o nosso Deus? Isso alegra o coração de Deus. Isso alegra o coração quando um pecador se volta para Ele arrependido. Deus tem poder de perdoar os nossos pecados. E agora, Joãozinho, o que você tem que fazer? Pedir perdão. Exatamente. Para quem? Para Deus. Isso porque os nossos pecados ferem a Deus e para quem mais, Joãozinho? Para o meu amiguinho. Isso mesmo, tendo convicção que o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Deus quer que você tenha Jesus no seu coração. Se arrependa toda vez que você cometer pecado e que você se volte, assim como aquele filho se voltou para o seu pai, você se volte para Deus e peça perdão e não cometa mais. E peça força para vencer todo o pecado, porque o Senhor Jesus mora no seu coração e tem poder de te dar força para vencer o mal e o pecado. Deus te abençoe, que considere que o seu coração sempre continue assim, ó, branquinho, com a presença do nosso Deus, porque o Senhor tem poder de perdoar os nossos pecados. Tchau, Joãozinho. Vamos dar tchau pro Joãozinho, crianças? Tchau.